Nesta aula, nós iremos falar sobre como lidar com as críticas e o que tu deve fazer para que os comentários, as opiniões das outras pessoas não te abalem tanto. Normalmente, existem algumas pessoas na nossa vida que têm o dom de nos tirar do sério, que têm o dom de nos magoar, que têm o dom de nos fazer sentir emoções que não são nada boas, que nos tiram a autoestima, que nos tiram a segurança, que nos tiram a confiança. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque senão é muito desgastante determinadas relações. Estar com algumas pessoas é extremamente cansativo e nos deixa triste, nos deixa magoado. Então nós precisamos realmente aprender a lidar com tudo isso, para que o nosso mundo interno se mantenha mais estável, se mantenha mais equilibrado, para que nós possamos nos sentir cada vez melhores em relação a nós mesmos, nos sentir confortáveis dentro de nós mesmos, não permitindo que outras pessoas nos magoem com tanta facilidade ou que nos tirem do sério. E lidar com as críticas é algo que nós temos como um todo, né, uma dificuldade muito grande, porque nos afeta muito a opinião do outro. O que o outro vai pensar? E quando o outro está te criticando, quer dizer que ele está enxergando um ponto fraco teu. E a gente foi educado para não demonstrar os nossos pontos fracos. Tanto é que hoje nas conversas, nas nossas relações como um todo, nós temos uma dificuldade muito grande de mostrar os nossos pontos fracos, de conversar sobre o que realmente importa para nós. Nós costumamos ter aquela, o que eu chamo de conversa de elevador. Hoje em dia as conversas e as relações elas estão muito superficiais e isso acontece porque a gente tem medo. A gente tem medo de se mostrar. A gente tem medo de mostrar para o outro as nossas fragilidades, com medo de que se o outro sabe quais são os meus pontos fracos, ele pode me derrubar, ele pode me fazer sofrer, ele pode me magoar. Então a gente mantém sempre uma certa distância, a gente sempre mantém uma barreira que não nos permite aprofundar nas relações por conta dessa ilusão que nós temos de que se eu não me abrir, se eu não compartilhar o que se passa no meu mundo interno, eu vou me tornar inabalável, as pessoas não vão conseguir me atingir. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Que por mais que a gente se proteja, por mais que a gente se feche, as pessoas nos abalam, as pessoas nos magoam, a opinião das outras pessoas tem sim um poder, tem sim uma força no meu mundo interno. E por que isso acontece? Porque a gente está focado no ponto errado. Eu não tenho que tentar me fechar, eu não tenho que tentar me proteger, porque muitas vezes alguém te faz uma crítica e tu te coloca na defensiva, ou tu te fecha, ou tu agride aquela pessoa, porque tu tá sentindo que aquela pessoa tá te agredindo, então tu quer te vingar, tu quer responder na mesma moeda. Isso são todos processos que acontecem inconscientes, tá? A gente não faz isso por querer. A gente não faz de, eu vou me vingar da outra pessoa. Não. Inconscientemente, por quê? Porque tu ativa alguns mecanismos de defesa, e isso é algo instintivo, que fazem com que inconscientemente tu tenha atitudes que não condizem com aquilo que tu realmente gostaria de fazer. Tu simplesmente faz. Tu tem uma reação automática ao que aquela pessoa está te falando. Então, quando a gente fala sobre essa questão das críticas, tudo isso surge de uma maneira muito forte, muito intensa, porque a gente realmente tem essa dificuldade de ouvir de uma maneira mais tranquila e mais serena as críticas das outras pessoas. Então a gente já quer devolver na mesma moeda, a gente já quer se vingar, ou a gente já se magoa, ou a gente se fecha, ou a gente ativa todos esses mecanismos de defesa. E eu tentar me proteger,
eu tentar me isolar, eu tentar criar essas barreiras em relação às outras pessoas não é o caminho, porque eu não vou conseguir me fechar totalmente, eu não vou conseguir me proteger 100%, sempre vai ter uma fresta, sempre vai ter um espaço aberto para que a outra pessoa chegue e me atinja. E isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar mágoa, isso vai gerar certas dores no meu mundo interno. Tá, Gabi, então qual é a solução? O que eu devo fazer para conseguir lidar melhor com as críticas? Porque realmente, quando uma pessoa me faz um comentário ou quando ela aponta algo que eu estou fazendo errado, isso me incomoda demais. A minha sugestão e o que eu tenho visto com os meus alunos e também comigo mesmo é: fortalece o teu mundo interno, eleva a tua autoestima, desenvolve a tua autoconfiança, te torna mais seguro de ti mesmo, e isso vai fazer com que as críticas não te afetem, com que as críticas não tenham um poder tão grande sobre a maneira como tu te sente, porque tu pode estar te sentindo super bem, e daí chega alguém, vai ali e aponta um defeito teu, ou aponta algo que tu fez de errado. Aquilo ali te derruba, aquilo ali estraga o teu dia, e dependendo da intensidade dessa crítica, pode estragar a tua semana, pode estragar o teu mês. E existem pessoas que são muito críticas, e parece que tem pessoas que têm aquele olho clínico para enxergar o teu defeito, para enxergar o que tu não está fazendo bem, e parece que aquela pessoa tem um prazer de te mostrar os teus defeitos, tem um prazer de te mostrar o que tu não está fazendo certo. Não é isso. Porque a gente não pode permitir que a outra pessoa te abale tanto, que a outra pessoa te afete tanto, que a opinião dos outros te desestabilize tanto. E isso foi algo que pessoalmente eu vivi, porque eu sempre fui uma pessoa mais fechada, mais envergonhada. Quando eu era adolescente, eu tinha uma dificuldade muito grande de me expressar, e quando alguém apontava alguma coisa que eu estava fazendo errado, algum defeito meu, assim, eu queria morrer, eu queria me socar num buraco, me esconder, porque sempre teve um valor muito grande o que as outras pessoas pensavam de mim. Então eu sempre queria agradar os outros, e quando vinha uma crítica, aquilo ali me derrubava. E esse até foi um dos pontos que me atraiu tanto na meditação, porque quando eu comecei a meditar, eu comecei a perceber que várias coisas no meu mundo interno estavam se transformando. Eu estava conseguindo aprender a lidar com as minhas emoções, e isso foi algo que eu sempre tive uma grande dificuldade, sempre fui muito envergonhada, muito retraída, não conseguia dar a minha opinião. Quando uma pessoa era muito agressiva comigo, eu sempre me fechava, e quando vinha uma crítica, então, aquilo ali me derrubava. Quando alguém enxergava um defeito meu Deus, porque eu sempre me importei demais com a opinião das outras pessoas, e isso era a consequência de uma baixa autoestima, de uma insegurança, de uma falta de confiança em mim mesma. Eu busquei a meditação em um primeiro momento porque eu tinha muitas dores de cabeça. Eu sofria com muitas dores de cabeça. Mas um dos efeitos que eu percebi logo de cara foi justamente nesse meu mundo emocional conturbado e desequilibrado. Eu comecei a perceber que eu fui ficando mais segura de mim mesma. Eu fui conseguindo lidar melhor com as minhas emoções. E essa questão da opinião dos outros, de receber uma crítica, foi algo assim, ó, que eu percebi que se transformou completamente. Por quê? Porque eu me fortaleci internamente. Isso é algo que a meditação nos traz. Então, a minha sugestão é: não foca em querer que o outro deixe de te criticar, que o outro deixe de te apontar os defeitos. Não, recebe essa crítica de uma maneira diferente. Para de tentar controlar o outro, para de tentar controlar o que está lá fora. Porque essa questão de lidar com pessoas críticas, lidar com pessoas que
apontam os nossos defeitos, o que a gente costuma tentar? A gente quer mudar o outro. Ah, não me critica. Ah, não fala desse jeito comigo. Ah, mas por que tu falou comigo desse jeito? Não precisava ter me agredido dessa maneira. Em alguns casos pode até dar certo, mas normalmente não dá certo, porque o outro não vai mudar porque tu quer que ele mude. E também tem algumas pessoas que a gente não tem a liberdade de falar, por exemplo, um colega de trabalho que tu não tem muita intimidade, tu não vai ter a liberdade de chegar para essa pessoa e dizer, bah, não fala desse jeito comigo, né? Não me critica desse jeito, não precisa me apontar dessa maneira. Então, o que eu posso fazer se eu não posso falar para o outro, né, dependendo da situação? Ou eu até posso falar, mas eu sei que o outro não vai mudar porque eu quero que ele mude. Eu preciso me fortalecer internamente. Eu preciso me tornar maior do que essa força que vem do mundo externo. Porque a gente vive em duas realidades. Existe a minha realidade do meu mundo interno e existe a minha realidade no mundo externo. E essas duas realidades, elas estão sempre interagindo. O meu mundo interno está sempre interagindo com o mundo externo. E muitas vezes, o que acontece? Como eu estou sempre com a minha atenção voltada para fora, eu não tenho um tempo para me olhar, eu não tenho um tempo para me cuidar, porque a gente não tem esse hábito do autocuidado. A gente se cuida esteticamente, fisicamente, mas se cuidar internamente, se cuidar emocionalmente, a gente não tem esse hábito como uma sociedade, isso não é algo que faz parte da nossa cultura. A gente se cuida fisicamente, a gente faz dieta, a gente vai para academia, a gente faz procedimentos estéticos, tanto é que as estéticas estão cheias, né? A mulherada tá sempre lá fazendo isso, fazendo aquilo, um procedimento aqui, um procedimento ali, por quê? Porque existe essa preocupação, porque existe esse cuidado com essa estética. Mas e o autocuidado com o teu mundo interno? O autocuidado com as tuas emoções? A atenção que tu dá para os teus pensamentos, a atenção que tu dá para a maneira como tu te sente, como lidar com situações difíceis, como lidar com as tuas emoções. Normalmente isso não acontece. Então, acaba que o meu mundo externo, ele tem um peso muito maior do que o meu mundo interno. Então, eu vivo para o mundo externo, eu vivo para fora. Eu vivo baseado no que os outros falam. Eu vivo em torno, né, da minha família, eu vivo para os meus filhos, eu vivo para o meu marido, ou eu vivo para minha mãe, eu vivo para minha profissão, eu vivo e me mantenho alinhado a essas atividades que mantêm a minha atenção, os meus cuidados para o mundo externo. E eu acabo negligenciando tudo aquilo que se passa no meu mundo interno. Então eu não cuido de mim mesma. Eu não dou a atenção devida para o que se passa aqui dentro. Então eu acabo me tornando uma pessoa frágil, eu acabo me tornando uma pessoa fraca internamente. Então por isso que qualquer crítica, que qualquer comentário abala tanto, desestrutura tanto, tira do sério, magoa, gera muito sofrimento, gera muita dor. Então eu preciso me fortalecer internamente e isso vai me trazer mais autoconfiança, mais autossegurança, isso vai elevar a minha autoestima para que assim eu possa lidar com essas críticas, para que assim eu possa não me abalar tanto com o que o outro fala, com a opinião do outro. Ai, Gabi, assim tu falando parece tão simples, mas na prática como é que eu vou fazer isso? Temos meditações direcionadas para que tu desenvolva a tua força interna, para que tu desenvolva um autocontrole, um autogerenciamento dos teus pensamentos, das tuas emoções, e isso vai te fortalecer internamente. E isso vai tornar o teu mundo interno ainda mais forte e tu vai chegar em um momento em que tu vai te tornar inabalável, em que o comentário do outro não te afeta, em que o comentário do outro
né, a gente costuma dizer, não te atinja, que eu acho isso meio forte, né? Que parece que daí tu já tá num grau de superioridade. Ah, eu já sou melhor do que o outro, então o que ele fala não me atinge. Não é bem isso, tá? Mas é de tu estar fortalecido internamente, que tu absorve o que o outro tá te falando, mas aquilo ali não é mais uma fonte de sofrimento para ti. Por quê? Porque tu tá sustentado internamente. Tu tá com a tua autoestima elevada, tu tá seguro de ti mesmo, tu tá te sentindo bem contigo mesmo. Então tu não precisa da opinião do outro para te sentir bem. E o outro aponta um defeito teu, o outro aponta uma fraqueza tua, e isso não ativa os teus mecanismos de defesa. Tu absorve isso de uma maneira mais tranquila, porque muitas vezes as críticas são positivas. E muitas vezes elas nos mostram coisas que a gente não está enxergando e que a gente realmente precisa mudar. Mas como eu estou enfraquecido internamente, isso me desestrutura, isso me abala, isso faz com que eu me sinta ainda pior comigo mesmo, isso faz com que eu me sinta mais insegura. Poxa, o outro está enxergando isso. Ah, eu tô, né, não tô legal, olha só, o outro está conseguindo enxergar que eu não sou bom nisso ou que eu tenho tal defeito. Isso gera uma insegurança, isso gera uma falta de confiança muito grande e isso vai te desestabilizar, isso vai te desestruturar. Então, no momento em que tu está fortalecido internamente, tu também recebe essas críticas de uma outra maneira e recebe as críticas de uma maneira positiva, com a intenção de, bom, se o outro está enxergando, realmente, talvez exista algo que eu possa melhorar nesse quesito. Talvez realmente esse seja um defeito meu. Talvez realmente eu possa melhorar nisso. Então, tu também consegue transformar o significado dessas críticas, para que essas críticas não sejam mais negativas, mas tu transforma elas em positivas, porque se o outro está enxergando, se o outro está te apontando, é porque realmente talvez exista algo que precisa ser transformado ali. Claro, isso se não for uma pessoa implicante, que só critica por criticar, que só realmente quer te apontar os teus defeitos para te tirar do sério, tá? Se for essa situação, né, não dá bola porque essa pessoa tá falando. Mas se não for essa situação, também avalia essa crítica, avalia o que essa pessoa tá te dizendo. Talvez isso te ajude a tu te tornar um ser humano ainda melhor. Talvez isso te ajude a superar determinadas limitações que tu tem. Então, a gente, no momento em que se fortalece internamente, não se abala, não se desestabiliza com a crítica dos outros, com o comentário das outras pessoas e ainda consegue transformar essas críticas em algo positivo, porque eu absorvo aquilo ali de uma maneira positiva, enxergando com clareza e com discernimento se faz sentido o que aquela pessoa está falando e consigo perceber se, bom, realmente isso que essa pessoa está me apontando é algo que eu preciso melhorar, é algo que eu preciso transformar. Então, se eu estou fortalecido internamente, a minha relação com essas pessoas críticas da minha vida, a minha relação com essas pessoas que me apontam determinadas coisas se transforma. Essa relação se torna muito mais leve e talvez essa pessoa se transforme em algo positivo na tua vida, porque talvez ela esteja enxergando coisas que tu não enxerga. Então tu precisa te fortalecer internamente, porque isso vai elevar a tua autoestima, vai te tornar uma pessoa mais confiante, vai te tornar uma pessoa mais segura de si mesma e quando as pessoas te apontarem algum defeito ou te apontarem algo que, enfim, é uma fraqueza ou é um ponto fraco, isso não vai te desestabilizar, isso não vai te tirar do sério. Tu vai ainda, além disso, né, de não te desestabilizar, não te tirar do sério, tu vai transmutar isso, tu vai transformar isso em algo positivo. E tu vai ver o quanto de crescimento tu vai ter. Porque é interessante a gente aprender a ouvir as críticas, não só para a gente não se abalar, mas também para conseguir filtrar o que realmente eu preciso mudar, né? Porque às vezes o outro enxerga coisas que a gente não está enxergando.
Então é interessante a gente transformar essa nossa relação com as pessoas críticas da nossa vida e como que a gente absorve esses comentários, como que a gente absorve essas opiniões. E eu vou compartilhar contigo algumas meditações e na prática, né, como eu falei anteriormente, tu vai conseguir te fortalecer internamente com essas meditações que vão te trazer mais força interna, que vão te trazer um autocontrole, que vão te ajudar nesse autogerenciamento para que tu te torne mais seguro de ti mesmo, para que tu te torne mais confiante, para que tu consiga elevar a tua autoestima, não te abalando tanto com o que as outras pessoas te apontam, né? Com o que os outros estão falando, com todas essas críticas que nós recebemos das pessoas com as quais nós convivemos. Então, vai se tornar muito mais fácil tu lidar com essas críticas, tu manter a relação com algumas pessoas que talvez hoje tu tenha uma grande dificuldade justamente porque tu não consegue lidar com essas críticas, porque isso te abala, isso te afeta demais. Então, fortalece o teu mundo interno, transforma a maneira como tu recebe essas críticas e cura algumas relações, cura a relação com essas pessoas que hoje, né, te criticam e que tornam a tua relação com ela uma relação difícil, uma relação pesada. Então te fortalece internamente, transforma essas relações, transforma a maneira como tu recebe essas críticas, eleva a tua autoestima, te torna mais confiante e mais seguro de ti mesmo. Até a nossa próxima aula.